Shalom, shalom, boa tarde. 16 de Av de 5.784 a contar da criação. Estamos no dia 20 de agosto de 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas lições, ensinamentos, aprendizados para o nosso dia a dia. Estamos no terceiro dia da semana, conhecida como terça-feira, e nós estamos no terceiro dia para o Shabat. E já vamos sempre conectando e nos preparando para o sagrado dia do Shabat. Então, nós estamos na nossa terceira porção dentro do livro de Devarim, Deuteronômio, e a 46ª porção dentro do ciclo 5.784. São 54 porções no total para fechar o ciclo, né? Então, dessa forma, nós temos aí praticamente 8 porções pela frente para fecharmos o ciclo 5.784. O nosso preâmbulo, né, do nosso shiur para Ekve, Ekve, ela tem um significado mais popularmente conhecido como calcanhar, né? Mas também ela literalmente significa porquê, ou como resultado de. Por isso que quando nós iniciamos a nossa porção da semana, capítulo 7, verso 12, diz assim: e o que acontecerá como resultado de vocês escutarem e manterem, né, estas leis, este pacto, as mitzvot, né, os mandamentos, os preceitos de Hashem. Então, a palavra ekve, né, que literalmente significa porquê, não no sentido de pergunta, mas no caso aí de uma afirmação, né, porquê, né, como resultado de, que está exatamente na nossa parashá, né, como resultado de vocês escutarem estas leis. Então, literalmente, né, segundo os nossos mestres, então, ekve significa porquê ou como resultado de, né? E também o outro significado da palavra ekve é exatamente calcanhar, né? Que dentro do nosso contexto, ela tem duas implicações. Primeiro, que nós devemos ser cuidadosos em observar até mesmo os mandamentos relativamente menores, que nós podemos nos sentir tentados a pisar com o calcanhar, né? Ou os calcanhares. Então, nessa primeira implicação, está dizendo que a questão calcanhar, ekve, está sobre a questão das pessoas considerarem mandamentos maiores e menores, e dentro desse aspecto, os chamados mandamentos menores, né, sendo não dado o devido valor, deixar para segundo plano ou coisas semelhantes, né? Então é importante realmente não estarmos aí qualificando menores e maiores mandamentos e dessa forma menosprezar os chamados pequenos mandamentos ou pequenos princípios, né? E dentro desse aspecto menosprezar esses chamados menores mandamentos, né? Então, nessa primeira implicação. Na segunda implicação diz assim: nossos sábios se referem ao período imediatamente anterior à vinda de Mashiach, à revelação de Mashiach, como o calcanhar de Mashiach. Assim explicou Tzemach Tzedek, o versículo em referência. Ele alude ao período pré-messiânico, quando o povo judeu finalmente escutará estas leis e retornará a Deus,
né, segundo os comentários de Or HaTorah, né? Então, nessa segunda implicação, que fala, né, do versículo 12 do capítulo 7 de Deuteronômio, Devarim, né? E acontecerá como resultado de vocês escutarem, né, estas leis e cuidarem de seu cumprimento. Então Deus, seu Deus, manterá a sua promessa a você, o pacto e a bondade que ele jurou a seus pais. Ele amará você, abençoará você e multiplicará você. Ele abençoará o fruto do seu útero, o fruto do seu solo, seu grão, seu vinho, seu óleo, a prole de seu gado e o melhor de seus rebanhos, na terra que ele jurou aos seus antepassados dar a você. Você será abençoado acima de todas as nações, não haverá varão estéril ou mulher infértil entre você e entre o seu gado. Deus manterá todas as doenças longe de você, ele não trará sobre você nenhuma das doenças do Egito que você experienciou, mas ele as dará a todos os seus inimigos. Você aniquilará todas as nações que Deus, seu Deus, entrega a você. Não deixe que seu olho se apiede deles e não idolatre seus deuses, pois isto é uma armadilha tentadora para você. Então, esses versículos do capítulo 7, de 12 a 16, tem essas duas implicações com a questão Ekv, né? Repetindo, Ekv literalmente significa porquê, não no sentido de pergunta, mas no sentido de afirmação, e como resultado de, né? E também o significado de calcanhar, no sentido de menosprezar os menores mandamentos, né? E dessa forma não cumprir os menores mandamentos ou deixarem para depois, certo? Então é esse sentido. E aí, dentro desse aspecto, né, os comentários, né, de Rashi e dos nossos sábios, do nosso Rebbe, fala sobre as duas implicações. A primeira, né, os cuidados exatamente que nós precisamos ter, né, que o povo judeu, literalmente falando, precisa ter, é de não menosprezar os chamados menores mandamentos e deixarem para segundo plano ou etc. E o segundo, né, implicação é exatamente que se refere ao período imediatamente anterior à revelação de Mashiach. Por isso que nós temos aqui, né, os versículos 12 a 16, que falam destas bênçãos do pacto com os patriarcas, etc. e tal. Então, a posse da terra prometida, ela tem a sua implicação em dois tempos, certo? O primeiro tempo, literalmente, foi a posse no comando de Josué e Yehoshua, né, em tomar posse da terra e a luta, né, a guerra contra as 7 nações que ali estavam, certo? Então, por isso tem, dentro desses versículos 12 a 16, nós temos aí coisas que falam que nós visualizamos em primeiro plano, né, exatamente a posse da terra prometida, da saída do Egito, a entrada da terra prometida. E no segundo plano nós temos exatamente o período imediatamente anterior à revelação de Mashiach, certo? Então, que também fala dessas questões todas, né? A proteção, o livramento, salvação do povo judeu, etc. e tal. Mas principalmente, né, o povo judeu retornando à Torá, que esse será um dos primeiros sinais, né, de que Mashiach está revelado entre o povo judeu, porque ele fará com que o povo judeu comece a retornar, né, na sua grande dimensão, né, exatamente a Torá.
Então nós estamos vendo aí que desde 1950 para cá, principalmente, nós estamos vendo sim o povo judeu fazendo um grande retorno à Torá. Então hoje, por exemplo, judaísmo, Torá, está bem presente no meio das nações, na própria tecnologia, internet e companhia limitada, está muito presente, sem contar ainda, né, dentro da educação, tecnologia, ciências, economia, tecnologia dentro do campo da medicina, etc, etc, etc. Então, o judaísmo está muito presente, né? E não restam dúvidas que a parte essencial, que é a Torá, ela está muito presente hoje entre as nações e, inclusive, entre os vários segmentos religiosos, né? Está muito presente a questão judaica, né? E agora, né, que nós tivemos aí esta semana, né, o falecimento do Silvio Santos, né, o senhor Abravanel, voltou a ficar muito forte, né, no Brasil e no mundo, a questão judaica, né, que permeou principalmente a questão do sepultamento judaico, o estilo que é feito o funeral e o sepultamento judaico, né, ficou muito em evidência. Então, novamente, né, com essa questão dessa grande personalidade, né, mais popularmente conhecido como Silvio Santos, novamente o judaísmo ficou em foco, né, no Brasil e nas nações, né? Então, hoje não tem mais como realmente, vamos assim dizer, apesar do antissemitismo que cresce assustadoramente, mas não tem mais como evitar ou esconder o judaísmo, a Torá, né? O monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o movimento Bnei Noach no Brasil e nas nações, não tem mais como esconder isso daí, né? Então é algo presente que veio na atualidade de 1950 para cá, com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Veio para ficar e não tem mais como sair, né? Então, por isso que nós vemos aqui, dentro dos primeiros versículos da nossa Parashá semanal Ekev, né, sobre a questão da bênção sobre o povo judeu, a prosperidade sobre o povo judeu, e dentro do aspecto literal da Torá aqui, está implícito a bênção, a proteção, o desenvolvimento, a prosperidade, o sucesso, conquistas e vitórias em todas as áreas realmente que existem aí no mundo afora, certo? E também nós vemos aí, né, o versículo 14, que realmente, vamos dizer assim, de fato, né, fundamental, porque diz: você será abençoado acima de todas as nações. Então não tem como mudar o propósito, o decreto divino, né? Não foi o homem que estipulou isto, foi o próprio Criador, foi o soberano, né? Adão Olam, o soberano do mundo, o soberano do universo. Então é ele que determinou isso daí, né? E diz mais: não haverá varão estéril ou mulher estéril entre vocês e também entre as suas criações. Então são bênçãos sobre bênçãos, e é o que nós estamos vendo. Vimos em shiur anterior, nós vimos aí que um dos sinais sobre a questão da, como fala, né, o período imediatamente anterior à revelação de Mashiach, fala sobre a questão dos frutos. Ou seja, aquilo que Israel planta e tem prosperidade. Um dos sinais são esse daí, os frutos, né, da terra sendo produzidos de forma realmente em abundância. E dentro desse aspecto mostra exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Entre outros detalhes, o deserto de Negev produz flores e frutos e frutas.
entendeu? Então está realmente acontecendo sinais diante dos nossos olhos. Por isso, o Rebbe Menachem Mendel, já em 1951, quando ele fez o seu discurso, né, oficial, assumindo a liderança Chabad, né, em Nova York, no mundo judaico de Nova York para as nações, o mundo inteiro, certo? Ele disse no seu discurso, em primeiro plano, para o povo judeu: nós somos a última geração da Galut, do exílio, e somos a primeira geração da Geulah, da redenção. Então, os sinais estão aí, certo? Não é aqueles sinais que certos segmentos religiosos falam por aí, apocalípticos, né? Que é uma destruição total. Não é este sinal. Não é este sinal aí. Isso daí são sinais dos homens, os homens que criaram os sinais apocalípticos, entendeu? Então, cuidado com isso daí, né? Nos fala exatamente, sim, de dois níveis, né? Trevas e luz. Haverá, sim, entre as nações, né, uma boa parte das pessoas que estarão envolvidas em trevas intensas, né? Tudo que é de ruim está dentro das trevas. Mas, ao mesmo tempo, fala de outro lado da luz. Aqueles que estiverem envolvidos com monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, haverá uma intensa luz, ou seja, uma intensa presença divina, onde o estudo da Torá será algo inerente a esses que assim estiverem na luz, né? Os segredos da Torá através dos nossos sábios sendo cada vez mais revelado, e nós estamos contemplando isto. Crianças que se desenvolverão de forma natural em sabedoria nos estudos da Torá. E nós estamos vendo como que as crianças judias estão realmente se desenvolvendo dentro dos estudos da Torá. E é exatamente um despertar para o movimento Benei Noach, né, para os pais e lideranças que têm as crianças pequenas, o aprendizado dentro da Torá, das 7 leis de Noach. Então as crianças vão ter uma grande sabedoria, um grande desenvolvimento dentro da sabedoria, no conhecimento, no entendimento de todas as coisas. Nós estamos contemplando isso daí. Certo? Nós estamos contemplando exatamente o que? Dentro desse aspecto que os que estiverem na luz, monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica, né? Estarão cada vez mais desfrutando de uma proteção divina, algo espetacular. Entendeu? Então, o mundo não vai ser destruído como falam os sinais apocalípticos. Por quê? Porque o terceiro templo será construído em Jerusalém. O povo judeu entre as nações retornarão para Israel. As nações se enquadrarão dentro das 7 leis de Noa com os ensinamentos de Mashiach. O mundo será transformado, como diz as profecias, por exemplo, onde o leão vai pastar junto com o boi, junto com a ovelha. As crianças estarão brincando com as serpentes e nenhum mal lhe causará. Os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas e haverá realmente, né, o convergir dos corações dos pais para os filhos e dos filhos para com os pais. É harmonia familiar. Então haverá o verdadeiro shalom entre as nações. E o mal, como tem data de validade, o mal não existirá em toda a sua essência. Ele será simplesmente extirpado da face da terra. A terra mostrará a sua verdadeira faceta, que não é essa que está aí, cheio de coisas ruins, certo? Mas a terra revelará sua verdadeira faceta nos dias de Mashiach, que é exatamente a Bereshit, no princípio, o Gan Eden,
sendo estendido sobre toda a face da terra, harmonia, paz, shalom, entendeu? Então, é isso que nos fala aqui dentro desse aspecto. E será, quer você goste ou não, quer você aceite ou não, isso acontecerá a partir do povo judeu. Por isso, os nossos olhos precisam estar atentos realmente em Jerusalém, atentos realmente no mover dentro do mundo de Torá da própria terra de Israel, Jerusalém, e os sábios do povo judeu entre as nações. Porque um dos sinais mais contundentes será manifestando exatamente a iminente revelação de Mashiach, é o povo judeu entre as nações, ó, tchau nações, vou para casa, terra prometida, entendeu? E aí quando você vir acontecer essas coisas, né, e o que você está contemplando desde 14 de maio de 1948, é apenas uma pequena demonstração do que será exatamente ante a iminente revelação de Mashiach, entendeu? O povo judeu em massa retornando para lá. Então, Ekev vem nos trazer exatamente essas implicações, para que nós estejamos atentos exatamente dentro desse aspecto, ok? Então, qual a conexão entre essas duas importantes interpretações? A ausência do templo sagrado tem claramente um efeito prejudicial na saúde espiritual do povo judeu. Na época do templo, o âmago espiritual do judaísmo era facilmente acessível e era simples para as pessoas manterem uma conexão inspiradora e significativa com o Criador. Na época do exílio, depois da destruição do primeiro e do segundo templo, é uma luta meramente sustentar a observância básica das mitzvot, que dirá atingir uma apreciação espiritual delas. Ou seja, depois da destruição do segundo templo, no ano 69 para o ano 70 da Era Comum, né, manter exatamente essa atmosfera espiritual é uma luta diária para o povo judeu. Então, a saúde espiritual do povo judeu, ela ficou seriamente abalada com a destruição do segundo templo. E por isso, o Estado de Israel hoje, ele não é governado pela Torá, ele é governado politicamente, entendeu? Então, não somos contra Israel, nem o Estado de Israel, Deus nos livre disso. Mas é para entendermos que, na atualidade, o Estado de Israel, ele é governado politicamente, certo? E vejam bem que, principalmente, né, desde o dia 7 de outubro de 2023, né, os rabinos, né, ortodoxos principalmente, envolvidos com o Rabad, eles estão presentes na linha de frente junto com as forças de defesa de Israel. Então eles levam Torá, levam Talit, Tefilim, levam livros de preces, para que os soldados estejam envolvidos com essa questão espiritual, porque principalmente faz parte dos últimos dias. Então hoje nós vemos aí, pela própria tecnologia, milagres acontecendo. O inimigo manda drones, foguetes, né, em múltiplas quantidades, né? E praticamente quase nada acontece no território, no Estado de Israel, né? Mesmo que o escudo de ferro lá tem muita eficácia, mas 100% não tem como segurar todos os drones, foguetes e companhia limitada. Mas nós vemos aí pela própria mídia, né, vários sendo destruídos simplesmente do nada.
Outros simplesmente, quando são disparados das suas fontes terroristas, né, eles se voltam para as fontes terroristas e explode no seu próprio território, lá de Gaza, o sul do Líbano e companhia limitada, certo? Então os milagres acontecem e estão acontecendo. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos que a iminente revelação de Mashiach é de fato para qualquer momento, a qualquer momento mesmo agora. Amém, vê amém. Então, com a destruição do segundo templo, né, a saúde espiritual ficou deficiente. Então é uma luta diária realmente para poder permanecer e elevar a questão espiritual no serviço a Hashem. E essa é uma realidade que o povo judeu está enfrentando, que as nações estão enfrentando e que os Beneinô estão enfrentando. Não é fácil diariamente mantermos o nosso serviço diário de preces, né, para com Hashem, né, termos o nosso serviço semanal de celebração do Shabat, as festividades, etc. e etc. É uma luta constante, certo? Então, por isso, nessa atual situação, né, para a geração atual, né, a geração judaica atual, mandamentos pequenos e grandes, né, não tem muito esse efeito. Por quê? Porque é uma luta constante para manter o nível espiritual. Então, a geração hoje, seja ela de judeus e de Beneinô, é uma geração muito privilegiada no sentido de que a sua luta é exatamente a sua vitória, a sua luta, as suas dificuldades em manter um nível espiritual mais elevado, é exatamente o motivo das suas bênçãos. Porque não há a facilidade, por assim dizer, né, quando o Beit Hamikdash estava em pé. Então, a presença divina era muito forte e o povo judeu sentia isso, né, com seus serviços que realizavam diariamente ali no Beit Hamikdash. E a terra tinha essa grande proteção divina devido a esta situação, né? E posterior a isso, é uma luta diária e os méritos são maiores para aqueles que se dedicam no seu dia a dia. Então, no entanto, há realmente uma vantagem singular ao nosso relativamente desalentador exílio judaico, que as pessoas espiritualmente nutridas da época do templo não possuíam. Pois basicamente somos nós que demonstramos o verdadeiro compromisso com os valores judaicos, pois nós permanecemos dedicados a Deus, a despeito do fato não sermos facilmente inspirados a amá-lo e temê-lo. Nós não vemos Deus ou sentimos Deus, pois nossa geração é meramente o calcanhar da sensibilidade espiritual. Mas esta também é a nossa vantagem, ou seja, a nossa geração judaica e não judeus no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, os Beneinô, somos o calcanhar da sensibilidade espiritual. O calcanhar, ele é conhecido como a parte mais insensível do ser humano. Por isso o calcanhar, ele muitas vezes é dito, né? O calcanhar é grosso, ele é mais rústico, né? O calcanhar. Mas esse calcanhar da sensibilidade espiritual, ele é algo presente na nossa geração. Por quê? Porque nós não pisamos os menores mandamentos, né? Muito pelo contrário, tanto os menores como os maiores mandamentos, para nós está no mesmo nível, porque a nossa luta é diária. Então, entre aspas, esse calcanhar da sensibilidade espiritual é uma vantagem para nós. E essa vantagem está exatamente no quê? Nós servimos a Deus independente de nossos sentimentos de inspiração, e esta é a marca do comprometimento genuíno.
Ou seja, eu sirvo a Deus não porque eu tenho sentimentos de inspiração, eu sirvo a Deus porque eu o amo. Apesar de todas as dificuldades, adversidades, lutas e etc e tal. Eu amo a Deus. E isso traz para nós uma grande sensibilidade espiritual no nosso relacionamento com Deus. E isso se torna para nós grandes méritos em que nós nos dedicamos a Hashem. Portanto, tendo atingido o calcanhar de Mashiach, nós não mais queremos pisar os mandamentos menores, pois a distinção entre menor e maior somente é significativa para aqueles que apreciam e compreendem o verdadeiro valor das mitzvot, como os judeus da era do templo, porque estavam, a presença divina era muito forte com o templo em pé, né? Para nós, na realidade, os chamados menores e maiores mandamentos, todos são iguais para nós. Então, por isso, esta sensibilidade espiritual, certo? Faz com que nós possamos nos dedicar a amar a Deus, independente se eu sou inspirado como o templo em pé inspirava o povo judeu realmente a servir a Hashem, o templo estava em pé. Mas como não há o templo para judeus e não judeus, realmente amar a Deus independe da minha inspiração divina. Entendeu? Eu amo a Deus porque eu amo a Deus. Simplesmente isto. E isto é para cada um de nós grande mérito em nos dedicarmos a servir e amar a Hashem. Então a nossa grandeza é nossa simples fé. Não tem uma matemática complicada na nossa fé, emuná, no nosso bitachon, confiança em Hashem. Então é simples. A nossa fé e a nossa confiança para com o Eterno, ela é coisa simples. Eu confio nele, porque eu amo ele. E se eu o amo, ele me ama. E mesmo quando eu falho, o seu amor para comigo não falha. E ele permanece sendo o meu Deus, o Pai das misericórdias. Então isto é notável para Hashem quando nós vivemos essa realidade. E nós não podemos abrir mão dela em hipótese nenhuma. Então, por isso, nossa abordagem não sofisticada do judaísmo nos conecta com o próprio âmbito da essência de Deus, que é simples e desprovida de qualquer multiplicidade. Então, amar a Deus é uma coisa simples, que realmente requer de cada um de nós ser simples como uma criança, no amor para com Deus, no serviço para com Deus. É isso que realmente quer de cada um de nós, sem sombra de dúvidas, ok? Antes de continuarmos, vamos deixar aqui o nosso shalom para os nossos amados, né, que estão aí conectados, né? Temos aí, vamos lá, a Solange Vasconcelo, da Baixada Santista, a Maria Soares, lá de Campinas, a Patrícia Vieira Cerzedelo, não guardei o nome da sua cidade, Patrícia, a Maria Soares de Campinas, a Miriam Barros de Brasília, a Nayara Oliveira, lá do Rio de Janeiro, a Aparecida Fátima, aqui de Bauru, da nossa sinagoga Benei Noar, a Isabel Marmol Pisa, a minha irmã querida lá de Franca, né, juntamente com seus filhos, né, e familiares, né, o Guilherme com a sua família, a Camila no seu trabalho ali junto à sociedade francana, né, também e região, né, o Felipe Oliveira, né, o Felipe Oliveira, se eu não me engano, acho que é de Manaus. Vamos ver se eu não estou enganado aí, hein, Felipe? Ok? E também, né, o casal, a Margarida e o Leonardo Andrade, o casal, a Fabrício e Luana Boareto, aqui de Bauru, né, da nossa
da nossa região, o Silvio Salles de Fortaleza, Ceará, o Danilson Trovão e família de Botucatu, aqui da região, São Paulo, o Geraldo Júnior de Marília, a nossa região aqui, né, a mesma cidade da Luciana Rodrigues, o casal internacional, o Robson e a Cristina Torresan, de Maryland, né, nos Estados Unidos, o grupo Terrilim Comunidade, com as seguintes pessoas e seus familiares, sempre conectados aqui com a tarde, com a Torá, são a Maria Luísa Dantas, São Paulo, capital, a Kika Campos, de Belém, Pará, a Ivonete Matos, São Paulo, capital, Tânia Caramachi, BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Jorge Fonseca, Lourenço Parra, Mirumir, o Ronaldo Guerra e a Sueli Marisa Micali Fioravanti, né, de Taquaritinga, interior de São Paulo, né, aqui a região que vai para Ribeirão Preto, né, ali a região de Taquaritinga, Baruch Hashem, ok? Olha lá, Felipe Oliveira, confirmado, Manaus, né? Tá por aí. E a copiloto, né, o braço direito, aí a Edna Paglassi Marmol também está por aí, ok? Se ela faltar, que é sinal que a coisa está feia, hein? Só o jeito dela faltar se estiver socorrendo alguém, né? Ou se estiver doente, porque não tem como, o nosso estúdio é aqui em casa, né? Então é sempre número 1 aí, Baruch Hashem. Então, amados, vamos continuar aqui no nosso shiur, né? Então vimos aí o capítulo 7, versos 12 a 16, né? A questão da recompensa pelo cumprimento das mitzvot. Depois do verso 17, você pode dizer a si mesmo: estas nações são mais numerosas que eu, como poderei expulsá-las? E o verso 18 diz como resposta, né, de Hashem: não as tema, não as tema. Você deve lembrar sempre que Deus, o seu Deus, fez o faraó e todo o Egito. O que ele fez lá? Lembre-se realmente do que Deus fez ao faraó e todo o Egito, né? Então, não as tema está dentro do campo bitarrom, confiança, certo? Então, confiança, nós não podemos duvidar de Hashem. Seja qual for a situação diante de nós, nós precisamos estar firmes que realmente a promessa de Hashem, a sua recompensa de observar os mandamentos, sejam eles menores ou não, né, sempre é para o nosso bem, para fazer com que nós possamos cada vez mais estarmos juntos na jornada monoteísta, ok? Para o nosso momento final aqui do nosso shiur, o capítulo 9 fala para nós sobre a questão relembrando o bezerro de ouro, né? Então, relembrando sobre a questão do bezerro de ouro, né? É uma das questões que traz para nós aqui sobre o famoso pecado do bezerro de ouro, né? Então lembre-se, né, capítulo 9, verso 7. Lembre-se, não se esqueça, como você irritou Deus, no seu Deus, no deserto, desde o dia em que saiu da terra do Egito. E lá em Horeb, né, vocês enervaram a Deus, vocês irritaram a Deus com o pecado do bezerro de ouro, certo? O pecado do bezerro de ouro, ele traz dentro do aspecto a questão da quebra das tábuas, né?
Então, a quebra das tábuas e o pecado do bezerro de ouro tem essa conexão, a quebra das primeiras tábuas. E, nesse sentido, irritaram a Deus. E foi o momento em que Moshe estava no monte, né, recebendo as duas tábuas, as duas primeiras tábuas, e realmente Deus disse para Moshe descer rapidamente, porque o povo estava pecando. E quando, né, o povo ali, Moshe os encontrou, como diz aí no capítulo 9, né, a partir do verso 15, né, eu me virei e desci da montanha, a montanha estava queimando em fogo e as duas tábuas do testemunho estavam sobre minhas duas mãos. Então eu vi, veja, vocês pecaram contra Deus, seu Deus, vocês fizeram para si um bezerro fendido e vocês rapidamente abandonaram o caminho de Deus, que Deus ordenou a vocês. Então eu agarrei as duas tábuas, arremessei-as de minhas mãos e as quebrei diante de seus olhos. Eu me joguei perante Deus por causa de todos os pecados que vocês cometeram, fazendo mal aos olhos de Deus para enervá-lo. Por 40 dias e 40 noites na montanha, como antes, eu não comi pão nem bebi água, pois eu tive medo da ira e fúria com que Deus demonstrou seu descontentamento com vocês, querendo destruí-los. Mas Deus me ouviu também naquela ocasião, né? Então, o versículo 15, vejam bem que diz, né, quando Moshe fala que ele estava descendo a montanha. Então ele diz, né, as duas tábuas do testemunho estavam sobre minhas duas mãos. Ou seja, dentro desse aspecto sobre minhas duas mãos, os comentários no Talmud e na Mishnah falam que as duas tábuas elas eram de safira. E as duas tábuas em si eram muito pesadas. Moshe não conseguiria transportar aquelas duas tábuas de forma fácil, porque elas eram muito pesadas. Mas aqui a Torá fala que as duas tábuas estavam sobre minhas duas mãos, ou seja, a primeira tábua com os 5 primeiros mandamentos estavam na mão direita de Moshe. E a segunda tábua dos outros 5 mandamentos estavam na mão esquerda de Moshe. Então estava sobre, significa que elas estavam sobre a mão, uma direita e uma esquerda. Então significa que Moshe, ele estava conduzindo, segundo os comentários dos nossos mestres, ele simplesmente estava conduzindo as tábuas. Elas plainavam as duas tábuas por causa da santidade das letras, das 620 letras que foram escritas em hebraicos pelo dedo de Deus, né, nas duas tábuas. Então a santidade presente naquelas duas tábuas, elas plainavam, elas flutuavam. Então Moshe, ele simplesmente conduzia as duas tábuas, certo? Aí depois nós temos o versículo 17, que fala exatamente o momento em que Moshe, ele viu o bezerro de ouro e o povo se prostrando diante do bezerro de ouro. Então o versículo 17 diz: então eu agarrei as duas tábuas e arremessei-as de minhas mãos e as quebrei diante de seus olhos. Ou seja, as tábuas estavam em suas mãos. Mas aí o versículo 17 fala que ele agarrou as tábuas. Ou seja, ele abraçou as tábuas, ele agarrou as tábuas. E naquele exato momento, as letras diante do pecado do bezerro de ouro, aquelas letras se ausentam das tábuas, porque a santidade se ausenta das tábuas. Então, quando
Moshe ele abraça aquelas tábuas, imediatamente a santidade deixa a presença daquelas tábuas. Então Moshe ele as agarra e as joga ao chão e elas são quebradas pelo seu ato que ele faz. Então, algumas coisas que nós temos aí, né, dentro desse aspecto, nos fala exatamente sobre a questão de Moshe agarrar. Por que Moshe agarrou as tábuas? Porque quando ele agarra as tábuas, ele está assumindo exatamente a culpa de todo o povo. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala exatamente sobre isso, assumir a culpa. Então, quando Moshe ele agarra as tábuas, então ele traz para si toda a responsabilidade do pecado do bezerro e também da quebra das tábuas. Moshe não estava presente na hora que o bezerro de ouro foi confeccionado. Moshe não estava presente junto com o povo que começou a adorar o bezerro de ouro. Então, na realidade, Moshe não tinha nada a ver com o pecado do bezerro de ouro. Mas aqui nós temos a ação de um líder, que não é um líder qualquer, que quando realmente a coisa fica ruim, a primeira coisa que muitos líderes fazem é colocar a culpa na sua assessoria, é colocar a culpa nos seus secretários, é colocar a culpa no povo, e ele sempre procura se eximir de culpa. Moshe mostra para nós realmente como que deve um verdadeiro líder agir. Primeiramente, é amar verdadeiramente o povo. E aí, quando o povo errou, Moshe ele abraça as tábuas e ele assume a culpa. E logo em seguida ele quebra as tábuas. Então o nosso Rebbe ele fala da seguinte forma: as duas tábuas não tinham necessidade nenhuma de pegá-las para quebrá-las. Moshe as pegou com as mãos com um gesto de aquisição. As segurou como sendo suas para assumir toda a culpa por quebrá-las. Vemos aqui a dedicação altruísta de Moshe ao povo judeu, um verdadeiro líder. Ele não quebrou as tábuas somente para destruir a evidência do pacto feito com Deus, que o povo judeu tinha acabado de romper. Ele também não se satisfez em dar a sua vida para que Deus perdoasse o povo judeu. Moshe chegou até mesmo a assumir a culpa por haver quebrado as tábuas. Vale lembrar que Moshe não teve qualquer participação no episódio. Nem sequer podia ser culpado por não ter impedido que isso acontecesse, porque ele não estava presente quando tudo ocorreu. O exemplo de Moshe é uma lição para todos nós, porque todos somos líderes, todos somos responsáveis uns pelos outros, tanto no círculo da família, quanto no círculo dos seus amigos, colegas de trabalho, quanto em relação ao povo judeu ou a toda a humanidade. Somos todos líderes. Devemos estar preparados e dispostos a deixar de lado tudo o que for necessário, nossos recursos, nossa reputação e até a nossa própria vida, para garantir a sobrevivência do povo judeu, e no caso específico nosso, do povo Benei Noach, e o progresso da nossa missão divina, que é transformar este mundo numa verdadeira morada para Deus, que é a nossa missão. Então vejam bem, amados, que o exemplo de Moshe é um exemplo que nós precisamos seguir. E nós precisamos estar envolvidos cada vez mais na nossa missão como Benei Noach, para transformar este mundo, ombro a ombro com o povo judeu, na moradia de Deus. Fazermos desse lugar uma morada de Deus. Por isso que esse mundo não vai virar pó, como diz aí os sinais apocalípticos que alguns pregadores da fome e profetas da febre amarela ficam apregoando por aí.
Entendeu? Não será assim, em hipótese nenhuma. Então, a nossa missão é transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. E todos nós somos líderes, porque nós somos responsáveis uns pelos outros. Quando alguém não assume a sua responsabilidade, o que ele faz? Numa linguagem chula, ele pega o seu pinico e cai fora. Sai fora da comunidade. Sai fora do meio Benenor. E aí vai, entre aspas, montar um novo grupo, fazendo uma nova religião, que é proibido. E é pecado. Então, por isso, o exemplo de Moshe é assumir a culpa um dos outros. É assumir a responsabilidade um para com os outros. Porque na hora que a coisa está no bem bom, todo mundo quer fazer festa. Mas na hora que o sapatão aperta, então é onde que você vê realmente aqueles Benenô a pipoca, né? Pula que nem não sei o que e cai fora. Cai fora da panela. Entendeu? E Moshe mostrou para nós que não é assim. Muito pelo contrário. É na hora que a coisa está pegando fogo, por assim dizer, é a hora que nós temos que ter maior união e unidade. Cada um sendo responsável um para com o outro. E cada um assumindo a culpa um do outro. Para que possa ter união e unidade. Então o exemplo de Moshe é um exemplo para que nós venhamos seguir. E não é, entre outras coisas, não é para ficarmos batendo boca, falando mal do líder, do emissário, muito menos do rabino, né? Que às vezes pode chegar alguém aí à petulância de querer falar até mal do rabino, né? E aí complica tudo de vez mesmo, não resta dúvida, né? Mas entre nós, Benei Noa, nós temos que procurar cada vez mais a união e a unidade. E realmente, aquele crente pipoca, infelizmente, ele vai pular fora da panela e vai cair fora mesmo. Não tem como. É Salmo número 1. Aí, infelizmente, não tem como. Por quê? Porque ele simplesmente se acovarda e cai fora, corre. Mas nós que permanecemos na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, é para que nós tenhamos e sigamos realmente o exemplo de Moshe, para fazer o nosso povo cada vez mais forte. Já pensou se Hashem, nos momentos difíceis do povo judeu de rebeldia e desobediência, Deus simplesmente abandonasse o povo e o que iria acontecer com o povo? Não existiria mais. Não existiria mais. Assim somos nós para com o nosso relacionamento com Deus, que a Paraxá é que vem trazer para nós. Não há mandamentos maiores e menores, muito pelo contrário. Todos os mandamentos são iguais. E o nosso serviço a Hashem precisa ser constante, para que em tudo possamos realmente, à semelhança de Moshe, cumprirmos com a nossa missão e transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Por isso, faça tudo o que estiver em você, ao seu alcance, e um pouco mais para trazer união e unidade no meio dos Benei Noah, para que o estranho, para que aquele que não tem uma visão espiritual da causa, não venha atrapalhar o nosso povo no seu desenvolvimento, no seu progresso, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Sim, é estar pronto para as batalhas que nós temos pela frente. E cada um conhece as suas batalhas na sua própria localidade, mas ela é sempre de forma universal, quase que semelhantes uma às outras. E por isso que a Torá traz para nós os ensinamentos, para que sejamos precavidos,
para não cairmos nas ciladas que aí estão. Por isso, Mashiach, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Vamos cumprir a nossa missão, vamos seguir o exemplo de Moshe e trazermos cada vez mais a presença divina para que este mundo seja transformado na moradia de Hashem. Shalom, shalom. Até lá.